noite, comunidade! Tudo bem com vocês? Quem mais aqui, além de mim e além da Dani, estava ansiosíssimo por esse momento? Claro, obviamente, eu e o meu cafezinho, como sempre. Quem tá com um cafezinho aí comigo já vai colocando no chat, tô com o meu café. A gente tá muito feliz mesmo de estar aqui. Então eu quero te dar as boas-vindas ao workshop Domine a Fotografia Newborn. Nesse workshop, você vai aprender os passos essenciais para você dominar a fotografia newborn, para você tornar a sua fotografia desejada e até mesmo dobrar o seu faturamento, né, Dani? Verdade, gente. Verdade, Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, você já vai estar começando com o pé direito, vai conseguir fazer as escolhas assertivas para trilhar a sua jornada na fotografia newborn. Exatamente, né? Então, assim, eu já vou explicar melhor sobre isso, mas esse workshop, ele não é exclusivo para quem está começando ou exclusivo para quem já está na área, mas eu já vou explicar sobre isso. Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui um comunicado. O comunicado é o seguinte: se você que está aqui já está inscrito e não entrou ainda no grupo do Facebook, o grupo não, na comunidade do Facebook, o botão tá aparecendo em algum lugar aqui, se você estiver vendo do nosso site, né? Do site do evento, tá aqui em cima, é isso. Clica para participar desse grupo. Por quê, gente? Porque é através da comunidade do Facebook que vocês vão poder interagir uns com os outros, falar sobre as aulas, enfim, né? A interação toda desse evento vai acontecer lá. Eu tô segurando, tipo, fazendo volume, né? Não tomei ainda, mas já vou tomar. E aí, além disso, se você já se inscreveu e não está no grupo de WhatsApp, também, gente, botãozinho para quem tá no site tá aqui em cima, e para quem não tá no site é porque não se inscreveu, né? Não teve acesso. Mas entra, por quê? Porque através desse grupo de WhatsApp, é um grupo silencioso, né, Dani? Então não precisa se preocupar. Esse grupo é silencioso, só eu, a Dani ou alguém da equipe que vai mandar comunicado sobre o evento, para você não perder nenhuma aula, não perder nenhum material, e inclusive, agora vem a questão do material. Vai estar disponível em algum lugar aqui ou acabou de ser enviado para você lá no grupo de WhatsApp o caderno de atividades do nosso workshop. Sim, e o que você vai fazer com esse caderno? Você vai imprimir se você quiser, anotar tudo que você quiser anotar lá, fazer as atividades e eu vou além com você. Você vai tirar foto dessa atividade, vai postar na comunidade do Facebook pra gente saber que você fez a atividade, viu? E esse caderno vai te ajudar muito durante todas as aulas. Então, é um único material que vai te auxiliar durante todas as aulas. Esse material acabou de ser enviado lá no grupo de WhatsApp para você e vai estar aqui em algum lugar para você poder fazer o download também. Beleza? Combinado? Agora, por fim, não menos importante desses avisos, questão do certificado. Sim, vai ter um certificado de participação desse workshop gratuito. Porém, não é simples assim, tá? A gente não ia facilitar a sua vida. Você vai ter que assistir todas as aulas, 100% dessas aulas, para conseguir acesso a uma prova. E você tem que acertar as questões da prova para poder ter acesso ao certificado. Ou seja, você só vai conseguir ter acesso ao certificado se você assistir as aulas, fazer a prova, acertar as questões, aí sim você vai ter acesso a esse certificado. Então, a ideia é que você consuma o conteúdo, que você realmente assista, estude e aproveite esse conteúdo gratuito que a gente está trazendo para vocês. Exatamente. Não dá para você fazer uma faculdade se não passar no vestibular primeiro, né? Então é como se fosse isso, gente. Você só vai conseguir lá o seu certificado se você passar de ano. Mais ou menos assim. Vamos lá, quem tá animado, coloca aqui no chat, tô super animado. Se você tá vendo no gravado, tá tudo bem também, coloca aqui nos comentários embaixo. Nossa, tô muito ansioso, tô animado. Eu quero sentir essa energia de vocês também, tá? Já tô aqui pilhada, mas eu quero sentir também, porque isso pra gente é muito importante, que a gente consegue sentir, né, Dani? Com certeza. Faz diferença. Então vamos lá, pra quem é esse evento, né? Pra quem é esse workshop Domine a Fotografia Newborn? Pra qualquer pessoa que queira viver da fotografia, que queira tornar a sua fotografia desejada, assim como a gente desde o começo tinha esse sonho, a gente queria se tornar referência na nossa região, na nossa cidade, ser destaque mesmo. E eu queria poder
financeiramente ter uma vida boa, ter um retorno, né? Então, hoje eu falo dobrar o faturamento, mas naquela época isso nem passava pela minha cabeça. Porque no começo eu mal tinha um faturamento, então era difícil em pensar em ganhar dinheiro com a fotografia, né? Isso é uma consequência, mas a consequência de tudo que a gente vai te ensinar aqui vai te trazer esses resultados. Então esse workshop é para você que está iniciando agora, do zero, que não tem equipamento, que não tem acessório, que quer começar, como a Dani falou, com o pé direito, sim, na fotografia newborn. É para você que já está na área, mas ainda patina. Tem gente, inclusive a gente tem até alguns alunos que estão há 8 anos no mercado e que só agora estão conseguindo ter resultados. Então, tem muita gente que está há muito tempo no mercado que ainda patina. E sim, esse evento serve para você, vai te ajudar, vai trazer um norte para sua vida. Tem muita gente que às vezes está há um bom tempo no mercado, sabe que precisa evoluir, mas às vezes não consegue perceber onde, não consegue entender onde tem que evoluir, só sabe que precisa evoluir. Então aqui, nessas aulas, nessa semana, a gente vai trazer fundamentos e conhecimentos importantíssimos para que você consiga enxergar onde é o seu ponto cego, onde você está errando, onde você precisa evoluir. E aí a gente vai dar aquele empurrãozinho que vocês estão precisando para conseguir evoluir mais rápido e chegar onde vocês querem. Exatamente. Além disso, também serve para você que já é fotógrafo há muito tempo, mas que está vindo de outra área da fotografia, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, de pandemia e tudo mais, tiveram muitos fotógrafos não necessariamente migrando de área, eles continuam na área que eles estavam atuando, porém com restrições, não tá podendo atuar, né? Casamento, por exemplo, eventos. Então estão vindo trazendo ou agregando no seu portfólio fotografia de família. Então você também é muito bem-vindo e isso vai te ajudar, porque essas pessoas, elas estão começando do zero nesse nicho, porém já tem um entendimento de fotografia, mas esse evento também é para você, tá? Então sejam todos bem-vindos aqui no workshop Domine a Fotografia Newborn. E agora, para a gente começar aqui com o pé direito, não tem uma forma diferente ou uma forma melhor de começar esse evento sem antes a gente contar como é que foi aqui. Eu preciso te contar como eu me tornei tudo isso que eu quero te ensinar. Como eu me tornei uma fotógrafa desejada, como eu me destaquei na minha região, de que forma eu fiz o meu faturamento saltar. Meu faturamento não, né? Eu saltei não necessariamente o faturamento, mas o quanto médio a gente vendia por ensaio de 1.000 para 4.000 reais, isso na fotografia newborn, né? Porque se a gente fosse contar desde o momento que a gente entrou na fotografia em si, seria de 350 reais para 4.000 reais. Mas eu tô contando aqui só da fotografia newborn mesmo, tá? Então, eu vou te contar como eu fiz isso. Eu vou te contar também que sim, que é possível e que não é só para mim. Muitas pessoas falam da gente, que eu falo para mim, né, porque o estúdio leva o meu nome, mas a Dani é desde sempre, aqui a gente trabalha juntos, somos 2 meninos, juntas, desde, faz 10 anos, eu não lembro desde quando, desde 2011, né, que a gente tá, mas vocês já vão saber mais sobre isso. Então vai fazer 10 anos. 10 anos, já fez, eu acho, porque a gente começou no início de 2011 com a fotografia. E aí daí foi indo com as primas lá, com as coisas, que a galera já vai saber. Mas, então, o que acontece? Quando a gente fala alguma coisa assim, as pessoas falam, mas é a Bel, né? A Bel consegue, pra Bel é fácil e tal, isso e aquilo. Só que vocês estão vendo o nosso palco, né? Por isso é que eu vou contar um pouco dos bastidores aqui, pra você compreender como é que foi. Mas assim como eu, olha só, a gente vai trazer aqui a Andressa, e a Andressa, ela já participou desse evento aqui, ó, igualzinho você tá aí assistindo. A Andressa participou desse evento, de um evento gratuito, assim. A Andressa teve transformações na sua vida. Vou deixar você ver agora a transformação da Andressa. E tudo que você fala, assim, é tão motivador, que aí eu comecei a acreditar que eu conseguiria. E começando a colocar em prática tudo, o resultado é tão imediato, assim, e parece mágica. Eu tô pegando até o meu portfólio de quando eu comecei. Eu tenho pouco tempo, então eu tenho pouca prática ainda, tenho poucos bebês. Mas em um ano, assim, a comparação, meu primeiro newborn, um ano antes do treinamento, com agora, sabe? Nossa, é uma diferença muito grande, é muito gratificante. Gente, olha essa diferença em um ano. A Andressa trouxe uma transformação de 1 ano. Eu, em 1 ano, eu só tava rezando para fazer a primeira foto ali ainda.
Então, a gente levou muito tempo, né, Dani, para conseguir enxergar a evolução, e você não precisa levar todo esse tempo. A gente levou isso e tá te ensinando um caminho mais certeiro. Ele não é mais fácil, mas ele é mais eficaz. Rápido. Exatamente. Só que não significa que é mais fácil. Para isso, você também precisa se dedicar, também precisa se comprometer, também precisa estudar, né, para que você consiga ter esses resultados. Eu gostaria de ter tido essa evolução em 1 ano. E às vezes até menos de 1 ano. A gente tem casos de pessoas, alunos nossos, que em menos de 1 ano conseguem. Então, partindo aqui desse princípio, falando de evolução, falando de tudo isso, eu devo contar para vocês o seguinte. Eu, Bel Ferreira, sou de uma cidade pequena. Eu não sou aqui de Curitiba, da cidade grande. Eu sou de Matinhos. Até pouco tempo a gente esteve lá. E a Dani falou assim, nossa, a Restinga tá tomando conta da praia, né? Eu falei, né? A Restinga tá tomando conta da praia. Da Dani falou assim, devia ser assim antes, né? Por isso que a cidade, o nome é Matinhos. E realmente, era só mato lá, mato e praia. Mas, enfim, né? Quando eu era pequenininha, acho que tinha 11 mil habitantes na cidade. Uma cidade bem pequena mesmo. Quando eu fui criada pelos meus avós, meu avô pescava, minha avó limpava a casa, assim, eles criaram 12 filhos, 13 contando comigo. A gente tinha tudo que precisava, mas não mais do que isso. Era uma família simples, humilde, não tinha como gastar muito dinheiro com coisas assim. Quando eu tinha 11 anos, eu conheci a fotografia, amava mesmo. Só que a câmera era do meu tio, analógica, e só quem é da nossa geração sabe o preço de um rolinho de filme e o quanto era caro para revelar, né? Então, a gente que desprovido de dinheiro não era sempre que dava para fazer isso. Era muita ostentação poder tirar a foto no analógico e poder revelar. Revelar era a parte que ostentava mais. Tipo, um filme de 36 poses era a ostentação. Era muito mais fácil você fotografar e largar o filme lá, né? Mas revelar era mais caro. Inclusive, um dos poucos ensaios que eu tive a oportunidade de revelar, vocês acompanharam um dos livros que eu escrevi, que foi o primeiro ensaio infantil que eu fiz, que era o da Cauane. Mas enfim, outra história para outro momento. Mas eu meus avós, eu já perdi meu avô quando eu tinha 9 anos, a minha avó quando eu tinha 13 anos. Depois eu ainda fiquei morando um tempo com amigos, familiares, tios, pessoas aleatórias, até que um dia eu vim para Curitiba tentar viver na cidade grande, né? Eu achava que não ia ter futuro para mim na minha cidade, achava essas coisas, né, que pessoas de cidade pequena normalmente pensam. E nessa época não tinha nada a ver com fotografia, não pensava em fotografia, e eu estava disposta a aceitar qualquer parada, que foi quando eu conheci a Dani, e eu comecei trabalhando aqui na cidade grande, entregando panfleto para ela, no restaurante que ela tinha. E aí eu vou deixar você contar essa parte do restaurante. Eu tinha um restaurante e sempre precisava de alguém na hora do almoço para fazer panfletagem ali em volta. Aí eu conheci a Bel. Conheci a Bel, vi que ela estava precisando de um trabalho, né? Uma coisa, uma renda. E aí eu chamei ela para fazer isso no horário do almoço. E também sempre que faltava algum funcionário, auxiliar de cozinha, alguma coisa assim, eu chamava a Bel e ela ia lá quebrar um galho, trabalhar por dia. Eu quase achei que você ia falar quebrar um prato. Não, você não costumava quebrar as coisas. Eu não quebrava mesmo. Lavava. E assim foi por algum tempo, até que a Bel arrumou um outro emprego. Eu falei, né, que restaurante, né, ela pode talvez arrumar um emprego um pouco melhor, mais tranquilo, porque restaurante é uma coisa pesada. Então ela foi procurar outras coisas por um tempo. Eu trabalhei em muitas coisas nesse período, gente. Trabalhei, nossa, loja de roupa, loja de calçado, loja de... Call center, loja de produtos de cabelo, coisa de salão, coisas bem aleatórias, assim. E parecia que nada foi feito pra mim nessa vida. Eu tinha, não sei explicar, assim, mas parecia que, você não nasceu pra nada disso. Chegou um momento que eu fiquei me questionando até, eu falei, Jesus amado, será que um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa que me traga algum prazer na vida? Não, eu não tinha preguiça de trabalhar, mas as coisas não batiam, assim, a Bel vai ficar pulando de galho em galho, assim. Ai, vou dedurar, Bel. A Bel trabalhou um dia com a carteira registrada. Um dia. Ok. Corta o vídeo. Gente, eu fiz isso mesmo. Eu não nego. Por quê? Vou explicar. Eu sempre fui da seguinte opinião. Eu tenho que fazer o que me faz feliz.
E eu não quero gastar mais um dia na minha vida fazendo uma coisa que não me traga alegria. E quando eu falo de ser feliz, não significa que é fácil ser feliz. Tem coisas que são desafiadoras. Ser feliz é desafiador. Não é tão simples assim. Eu tô aqui, tô feliz fazendo isso, mas eu tô cansada também. Tem horas que eu canso. Daqui a pouco eu tô passando calor, tava tomando café, tô falando que daqui a pouco eu tô rouca. Não é fácil, mas eu tô feliz aqui, entende? Vocês conseguem sentir essa energia, né? Mas a questão é, eu sempre fui dessa opinião. Mas enfim, seguindo, aí a Dani resolveu me contratar ali, ó, CLT bonitinho, me contratou pra trabalhar no restaurante, parou de me escravizar e finalmente me deu um trabalho, aí carteira assinada e tudo mais. Inclusive, é o maior salário que você teve na sua carteira. R$850. E aí, sem contar os descontos, né? Tinha uns descontinhos e tal. Sim, né? Não lembro quanto sobrava, mas sobrava mais do que eu precisava. E eu tô resumindo aqui, gente, vocês não têm ideia. Até de corretora eu já trabalhei. Precisei de dinheiro emprestado pra Dani até pra comprar roupa pra trabalhar como corretora, porque... Enfim. Nesse período, a gente descobriu que tinha fotografia em comum. Foi aí que a fotografia começou a acontecer na nossa vida. E aí, o restaurante tava indo super bem. Eu sugeri pra Dani, faz uma reforma aqui, melhora, né, o restaurante e tal. E quando a gente tinha descoberto a fotografia, a Dani sugeriu da gente meio que trabalhar junto. A gente tava aí no final de semana fotografar, brincar, ela tinha câmera, não tinha. E aí ela falou assim, cara, vou matricular você num curso anual de fotografia. Porque aí você aprende mais, a gente pode trabalhar juntas. Eu ajudo com o recurso, né, financeiro, e você vai lá com a mão de obra, porque eu vejo que você tem potencial para alguma coisa. Vamos ver se é isso aí. E beleza, pagou ali a inscrição e tal. O curso ia custar na época 500 e alguma coisa por mês. Só que, nesse período que eu sugeri que ela reformasse o restaurante para que as coisas dessem certo, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ela pegou todo o dinheiro de reserva, colocou lá, a gente fez toda a programação para reforma e tal, e tava tudo certinho e deu tudo errado. E o restaurante faliu. Gente, deu tudo errado. Sim, porque, né? Resumindo. Depender de prestador de serviços, coisas, no Brasil todo atrasa, né? Independente. Enfim, a reforma atrasou mais do que a gente esperava, os meus clientes do restaurante dispersaram, na época abriram mais 2 restaurantes perto do meu, e dos 160 almoços que eu vendia, eu comecei a servir 50, 60 almoços. Ou seja, além do dinheiro de reserva que eu tinha gasto, eu comecei a ter prejuízo. Foi tipo, quen. Ou seja, foi a ideia da Bel que faliu meu restaurante, basicamente. E tempos depois eu fiquei com muitas dívidas e eu e minha irmã era minha sócia no restaurante, a gente resolveu uma pausa dramática antes. O pai da Dani ficou doente nessa época também. Ele teve uma doença gravíssima. Teve todo um processo, assim, que eu brinquei até, né, mas aí a gente lembra disso, foi bem, bem difícil, foi uma situação bem difícil mesmo, tensa, pesada, assim, foi difícil de fazer fluir a coisa. E a gente já tava desgastada, né? Eu falo a gente porque eu tava trabalhando junto, eu convivia ali, eu tava vendo que ela e a irmã dela estavam passando com o restaurante, já tava desgastada daquilo, porque já não tinha tanto retorno para tanto trabalho, e ainda eu sugeri uma ideia que foi a maior furada da vida delas. Porém, se você quer ver o arco-íris, você precisa aprender a gostar da chuva. Existem coisas nas nossas vidas que vão nos desafiar, que vão mostrar pra gente, às vezes, algo que a gente não quer ver naquele momento, mas que é a curva no caminho que vai desviar você. Porque se tudo tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje falando tudo isso pra você. Eu não estaria aqui hoje, quem sabe, trazendo um tipo de ensinamento que pode transformar a sua vida e que pode te ajudar a ser essa curva no seu caminho. Você, no máximo, poderia almoçar no restaurante. Mas entende? A vida, talvez eu nem estivesse lá. Porque a gente não estava feliz também fazendo aquilo. Eu estava feliz com a ideia da fotografia. Mas quando tudo isso aconteceu, o que a Dani vendeu o restaurante, pagou as dívidas, não sobrou grana, assim. E aí ela falou assim, cara, o sonho de fotografia ali, de poder investir, não vai rolar, né? O restaurante faliu, ferrou, pra não falar palavrão aqui. Mas aí nesse tempo, rolaram
um monte de coisa, a gente precisou mudar de casa, precisou morar numa casa mais barata para economizar no aluguel, a gente tinha um sonho, a gente decidiu que ia fazer dar certo a fotografia, que ela tinha que dar certo. E aqui foi o nosso grande começo. A Dani falou assim, olha, quase não tem dinheiro, mas tem um pouco aqui. E eu pretendo investir no nosso conhecimento. Então, a gente tem que fazer isso dar certo, não tem opção. Tem que dar certo. Eu falei pra Bel, a única coisa que a gente realmente, o único investimento que a gente pode fazer, que a gente vai ter um retorno, é em conhecimento. Porque se a gente compra equipamento, compra um monte de coisa, essas coisas perdem valor, ou a gente faz uma compra errada, investe dinheiro, fica ali dinheiro parado, mas dinheiro investido em conhecimento nunca é perdido. Dinheiro investido em conhecimento é o que rende os melhores frutos, porque por mais que a gente fique em uma dificuldade financeira, por mais que a gente vá falir, acontecer alguma coisa ruim, assim, que perca dinheiro, através do conhecimento é que a gente consegue se reerguer, que a gente consegue mudar a nossa realidade. Então, eu sempre acreditei, isso é uma coisa que minha mãe sempre falava, ai, filho, a única coisa que o melhor investimento é em conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de você. É a única coisa que ninguém tira de você. É isso que ela falava sempre, desde que eu era pequena, e ela insistia muito, e realmente, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. É o melhor investimento que você pode fazer. Nesse momento, então a gente decidiu fazer o quê? A gente já morava num bairro afastado em Curitiba. A gente decidiu continuar no bairro, porque o nosso medo era, se a gente for para um bairro melhor e não der conta de pagar e acostumar com um bairro melhor, mais perto do centro, ferrou, né? Vamos continuar aqui afastadinho. É o que é melhor, a gente acostuma rápido, né? É o que a gente consegue pagar. Então, a gente alugou uma casinha que a gente carinhosamente apelidou de barraco de favela. Não era um barraco de favela, mas era o que a gente chamava carinhosamente de barraco do lado da favela. Chovia mais dentro do que fora toda vez que chovia. Toda vez que a gente saía para fotografar, na época não tinha estúdio, tinha que sair para fotografar, a gente tinha que colocar sacola ou saco de lixo em cima da TV, do computador, de tudo que não podia estragar, porque sempre resolvia aparecer uma goteira nova e era em cima daquilo. As goteiras eram seletivas, assim, tem tanto espaço na casa, assim, pra cair no meio do nada, não. Ela escolhia, assim, tipo, vou cair no computador, na e TV, se desse temporal com vento, gente... E entrar debaixo da porta, assim. Uma onda, assim, ó. Dava pra pegar uma prancha e dar uma surfada. Entrava uma onda por debaixo da porta, enfim. E isso foi em 2013, foi um ano super chuvoso. Foi 2012 para 2013. Foi um ano que choveu muito em Curitiba. Inclusive. Em 2013 nevou. E aquela casinha lá, fácil. ela foi o grande começo da nossa história. Por isso que eu falo que a gente chamava carinhosamente de barraco, até hoje a gente chama de barraco. Mas acho que até vocês conseguem ver que o meu olho brilha quando eu falo, porque a gente teve um começo, foi lá que tudo começou. A gente não tinha dinheiro, a gente estava morando num lugar que, se a gente pudesse escolher, não seria lá, mas era o que dava para pagar. Mas por quê? Porque para que a gente conseguisse ter a nossa ideia de sonho, de poder ter o estúdio, de poder viver da fotografia, a gente tinha que, como é que a gente fala? Não é sacrificar, abrir mão de algumas coisas. Sempre né? que a gente tem um desejo, tem uma meta, um objetivo, pra gente chegar nisso, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. A gente não pode ter tudo. Tem gente que até pode, tem gente né? Não até é a pode, nossa mas realidade. não é a realidade da maioria das pessoas. E com certeza você aqui que tá assistindo a gente agora, com certeza, a maioria de vocês não é a realidade. A gente sempre precisa abrir mão de alguma coisa pra gente chegar onde quer. Então, naquele momento, nós abrimos mão de morar num lugar melhor ou de ter mais conforto, porque a gente tinha um sonho, a gente queria viver da fotografia, a gente queria ser reconhecida, a gente queria ter o nosso trabalho valorizado. E para isso, e a gente também queria ter um estúdio, né? Então, para isso, a gente precisou abrir mão de muitas coisas, fazer vários sacrifícios. Mas nesse ano, a gente fez uma lista de metas e objetivos para aquele ano. E por isso, a gente... Grudou lá na parede, né? Por isso que a gente fez essas escolhas, né? Imagina você andando, pode ser de carro, de bicicleta, de carroça, não importa. Você tá andando numa rua de terra, vamos imaginar de terra. E aí você chega numa bifurcação em Y, né? Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Você não sabe o que tem nessa rua, só que nessa hora você tem que fazer uma escolha. Se você escolher a direita, você está abrindo mão da esquerda. Você pode saber
o que tem aqui, ou pode não saber, não importa, mas no momento em que você fez uma escolha, você vai ter que abrir mão de outra coisa. No momento que você escolhe um caminho, você tem que abrir mão de outro caminho. O caminho que a gente escolheu não era mais fácil, mas foi o melhor que a gente pôde e foi incrível. Por isso que a gente tem essas histórias para contar para vocês. E aí, nesse ano, a gente passou o ano reinvestindo todo o dinheiro que entrava de qualquer coisa da fotografia, reinvestindo em conhecimento. E o que não entrava, a gente reinvestia também. Como assim, Bel? O que não entrava, reinvestia também? Sim! Foi em 2012, nesse ano, que eu conheci a fotografia newborn. Até então a gente estava ainda trabalhando com fotografia de eventos, acreditando que ia para esse lado. E eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Falei, e agora, né? Eu amava isso, a gente dividia. Eu ia para os cursos de fotografia, a Dani ia para os cursos de edição de imagem, retoques e coisas assim, edição de moda, coisa arada assim, tudo da edição. Porque não tinha dinheiro para ir nós duas nas duas coisas, né? Então a gente dividia. Mas a gente não deixava de investir. E aí, a Dani falava sempre para mim assim, cara, o bom da fotografia é que você tem milhares de possibilidades. A gente não precisa trabalhar com criança. Eu não gosto de criança, não quero trabalhar com criança. Mas, olha, tem um mundo de Porque a gente achava que ia trabalhar só com eventos, casamentos, books, tipo, no máximo de 15 anos. Antes de achar isso. Criança no máximo de 15 anos ela queria trabalhar. E aí, o que acontece? Eu me apaixonei pela fotografia de newborn. Eu já gostava antes de criança, né? De bebês e coisas assim. E aí, quando eu cheguei em casa pra contar pra Dani, que era isso que eu queria fazer da vida, eu falei, ferrou. Como é que eu vou começar ela? Esse foi o meu primeiro grande obstáculo. Olha, não foi financeiro, que apesar de todos os obstáculos financeiros, eu sabia que a gente dava conta. Agora, como é que eu vou discutir isso com a Dani, que não quer trabalhar com criança? E eu sabia que a gente começou o negócio juntas, eu precisava. Mas com certeza tem muita gente que tá assistindo que tem o mesmo ponto em comum, que às vezes, vou trabalhar, não importa a área, mas eu falo, eu vou trabalhar com fotografia. E aí o marido ou alguém da família fala, mas fotografia? Já falaram isso pra gente. Mas você acha que isso vai dar dinheiro? Mas você acha que isso vai dar certo? Mas fotografia, não sei. Várias pessoas já duvidaram da gente. Uma pergunta. Por que você entrou na minha quando eu te contei? Porque a Bel consegue ser uma pessoa muito persuasiva quando quer. E aí ela começou a explicar de uma forma que ela acreditava tanto que eu comecei a acreditar nela. Eis o X da questão. Quando você acredita verdadeiramente que encontrou o propósito da sua vida, quando você acredita que é isso, as outras pessoas não terão nenhuma opção que não seja acreditar em você também. Mas para isso você precisa acreditar. Ou seja, se você acredita verdadeiramente, o seu marido ou os seus pais ou alguém da sua família que não acredita em você, não acredita no seu sonho... Eu tentei te convencer? Não, eu só falei o quanto eu acreditava, certo? Daí foi de uma forma persuasiva, que daí eu comecei a, parece verdadeiramente, assim, né, que faz sentido isso, que era verdade. Ela não realmente acreditava que ia dar certo. Um dia eu falei, por que você entrou na minha? Ela falou, porque você acreditava. E eu acreditava em você. Que eu senti isso. E essa é uma forma também de realmente conseguir ir atrás dos nossos sonhos, do que a gente realmente acredita. Quem tem que acreditar primeiro nos sonhos, nas metas, nos objetivos, somos nós. E a partir de nós, do que a gente acredita, a gente consegue passar isso para os outros e não convencer os outros. De uma forma natural, né? Mas vai de uma forma natural. Energeticamente, se a pessoa sente. Que as pessoas sentem que isso é verdadeiro. E aí fica mais fácil as pessoas te apoiarem. Diz aí se vocês não estão sentindo a vibe. Não é? Dá pra sentir, eu tô mandando energeticamente uma parada e você tá sentindo de alguma forma ou de outra. Se você não tá sentindo é porque já saiu da aula aqui. Então, olha só, são quase 9 anos trabalhando com a fotografia newborn. E nesse tempo todo, apesar de tudo que a gente contou pra você, de todas as, vamos colocar aqui entre aspas, desgraças que a gente já passou, a gente teve muitos sonhos realizados com a fotografia. Foi através da fotografia que a gente conseguiu realizar vários sonhos. A gente conheceu vários países com a fotografia. A gente foi, inclusive, a gente já palestrou nos maiores eventos de fotografia
do maior evento da América Latina, né, que é o Wedding Brasil, é o segundo maior evento de fotografia do mundo. E eu, inclusive, já fui apresentadora do palco Lume do Wedding Brasil, que foi sensacional. Eu pude ter noção de como funcionam os bastidores para que um evento como esse aconteça. Inclusive, aproveitando essa deixa aqui, vocês não fazem ideia da movimentação que rola aqui para que a gente consiga trazer esse evento aqui dessa forma para vocês. É um Mesmo trabalhão. sendo online, dá um super trabalho. E além disso também a gente já fez matérias tanto escritas para jornais como matérias, realizou, né, entrevistas, que foi feito matérias para TV Globo, SBT, Record, Band e outras coisas que da Band News e coisa arada assim. E é porque é da mesma emissora, então enfim. E também já escrevemos um livro, na verdade coautora do Manual da Fotografia Newborn e autora do livro Bel Ferreira, Fotografia Newborn. Mas tudo isso veio não com o tempo, veio com a dedicação. Quem acredite que é tempo, né? Gente, tempo não é parâmetro para medir a experiência de ninguém. Se fosse assim, motorista de táxi poderia ser piloto de Fórmula 1. E não é assim que funciona. O tempo não é o fator decisivo. É a experiência, a dedicação e a prática. Tudo que você faz com repetição, você fica bom naquilo. Portanto, se você é uma pessoa que gosta de reclamar, sinto muito, mas você vai ficar bom em reclamar. É isso que vai acontecer. Se você só reclama, em algum momento da sua vida você vai ficar bom em reclamar. Agora, se você fizer outras coisas, você estuda, você pratica, você busca, você vai começando a ficar bom naquilo que você faz repetidamente. Por isso que a excelência, ela é um hábito. Tudo que a gente faz repetidamente se torna um hábito. E por isso você acaba ficando bom naquilo, né? Então, quando a gente estava até para poder já trazer informação para você, nessa primeira aula, a Dani andou pesquisando, né? E a gente estava olhando, inclusive, dados agora do que passou da quantidade de bebês que nascem no Brasil. A quantidade de bebês que nascem no Brasil é muito maior do que o número de pessoas que casam ou que fazem festas, né? Porque, na verdade, nem todo mundo que casa faz festa. Mas, considerando que a gente está trazendo uma comparação do mundo de casamentos com o mundo do newborn aqui, né? E nessa pesquisa, agora eu vou precisar da cola aqui, que eu não vou gravar esses números milionários aqui. Nessa pesquisa, essa pesquisa, aliás, é a estatística do Registro Civil. Foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Mostra que 2.888.218 pessoas foram registradas no país em 2019. Ou seja, que a gente sabe que nasceu e que foi registrada 2.288.218. Feito? Feito. E agora, no mesmo período, foram registrados 1.024.676 casamentos civis. Ou seja, é mais que o dobro de nascimentos. É um bebê a cada 20 segundos. É uma fonte infinita de clientes que nascem todos os dias. Aí você pode no Brasil inteiro. Se perguntar, tipo, Bel, mas nem todo mundo que nasce faz foto também. Fato. Mas tem muito mais nascendo do que casando. Ou seja, você pode fotografar gestante, aí tem o newborn, aí você faz o acompanhamento, aí o bebê faz o smash, ou seja, você fica com essa família por um bom tempo. Quem é casado aqui que não casou, não fez festa, ou que casou no civil, mas não fez nada, só casou no civil, coloca aqui no chat só pra gente ter noção. Se, eu sou casado, não fiz nada, eu sou casado, fiz festão, independente do tamanho da festa, ou melhor, quem casou e contratou um fotógrafo. Mais fácil, porque daí a gente tem essa noção, né? Bom, e aí o que foi acontecendo, gente? Dentro desse período que eu fui buscando cada vez mais melhorar, crescer, eu já queria isso, já estava nas minhas metas lá do começo. Eu nem contei para vocês, mas eu lembro daquelas primeiras metas que a gente teve lá no barraco. Era ter o nosso estúdio sonhado, a gente chamava de estúdio dos sonhos, tá coçando a ponta do meu nariz, eu preciso coçar, desculpem.
Eu tava tentando fazer assim, ó, pra disfarçar, mas não rolou. Então, ó, era o quê? Ter um estúdio que a gente chamava de Estúdio dos Sonhos. A gente sempre chamou assim. Né? Sempre assim. Todo estúdio era o Estúdio dos Sonhos. É que eu acho bonitinho falar isso, porque parece mesmo que é o super sonhado. Eu queria, daí o que mais a gente queria? Fazer um curso fora do país, porque naquela época, em 2012, logo que a gente começou, 2013, não tinha aqui a oportunidade que vocês estão tendo agora. Estava começando, ela começou em 2010 no Brasil. Então, lá em 2012, 2013, os fotógrafos ainda estavam relativamente começando no Brasil. Ainda não existiam cursos no Brasil com a mesma qualidade que existiam fora. Hoje em dia não tinha nada online, absolutamente nada online. E os poucos vídeos que tinham no YouTube eram todos em inglês. Era pouquíssimo. Então tinha uma carência muito grande. Então se você realmente quer fazer um curso bom, tinha que viajar. Então a gente tinha esse sonho, porém, como você sabe, não tínhamos dinheiro, né? Tava desgranhenta a nossa vida. Aí a gente tinha, o que eu queria mais também? Queria ser referência. Ah, que fácil, né? Eu queria ter minha fotografia destacada, eu queria que minha fotografia fosse desejada e queria ser reconhecida no Brasil. Só isso. Queria ser na minha região e queria ser no Brasil também, né? E o que aconteceu? Naquele ano, a gente trabalhou muito para isso. Inclusive, não contei lá atrás, mas vou contar agora. Não estava no script, porque eu achei que ia ser uma história longa para contar, mas acho que faz sentido. A gente fez um dia, eu não falo inglês, para quem não sabe. A Dani me inscreveu num curso nos Estados Unidos. A gente não tinha visto, nem passaporte tinha, que dirá visto, né? Eu nunca tinha saído, já tinha ido pro Paraguai, sim, como laranjinha para passar perfume lá, para declarar perfume para as amigas. Foi a única vez que eu tinha saído do Brasil para ir pro Paraguai. E aí, a Dani me inscreveu num curso, pagou $150 na inscrição, mas o curso era $1.500 e a gente não tinha dinheiro. E aí, quando eu cheguei de um ensaio e ela falou que me inscreveu, a gente começou uma discussão bem louca. Eu falei, da onde a gente vai tirar dinheiro? Olha, tem que fazer um monte de coisa, não dá. Eu nem falo inglês. Ela falou, assiste. Fica olhando lá. Meu Deus, $1.500 hoje em dia dá R$7.500. Dependente. Quase né? A gente não tinha nem 1.000, que dirá 7.000. Então, quase 8.000. Aí a Dani falou, a gente dá um jeito. Falei, caramba, cara, e agora? Como é que ia fazer? A gente conseguiu, parcelou a viagem 9 vezes no cheque, nem fundos tinha, mas a gente ia colocando cada vez, né, pegando, tinha um cliente, pagava lá e coisa, emprestou cartão de crédito para pagar o curso e deu um jeito de fazer. Isso mudou a minha vida. Cheguei lá, não falava inglês, me perdi com o taxista, a Dani não podia fazer as coisas comigo porque não tinha dinheiro para nós duas. Aí não funcionava GPS, não tinha Uber na época, então a Dani falou com o taxista, que ela fala inglês. Olha, GPS não funciona. Você tem que seguir isso aqui, Tó. Não deu certo. A gente ficou girando e ele falava comigo em inglês, eu falava com ele em português. Obviamente isso não funcionou. É nítido, né? E uma hora eu ainda falei devagar com ele, assim. Eu não te entendo. Entenda de uma vez por todas que eu não te entendo. Eu consegui chegar no lugar, deu tudo certo, beleza. A gente passou por essa fase. Chegando no final do ano, daquele mesmo ano, de tanto economizar e mesmo assim gastando dinheiro, investindo em curso e coisa, a gente conseguiu o nosso tão sonhado primeiro estúdio. E depois... Em outubro. As coisas pra gente, as viradas assim, de ano, acontecem em outubro. E aí, a gente recebeu um e-mail. Foi, acho que setembro, outubro também, sei lá. Pra palestrar no Newborn Photo Conference, primeiro grande evento de fotografia newborn, primeiro de fotografia newborn do mundo. Ele aconteceu, ele tava na segunda edição, na primeira edição eu fui pra assistir, fui só eu que não tinha dinheiro pra ir nós duas, né? Só eu entrei no lugar, a Dani foi até São Paulo, mas a gente só se encontrou pra comer, e aí ela falou, como é que tá sendo? Eu falei, tá sendo massa, e ó, no próximo a gente vai palestrar lá. Ela riu da minha cara. Começou com as viagens, né? Riu da minha cara, a Bel tinha essas coisas, ela falava assim, daí ela tinha conhecido 2 amigas lá. Só fala quando tem certeza. Daí a Bel falou assim, né, perto das meninas, Bel, cala a boca. Passou vergonha. Fique quieta, eu tô passando vergonha aqui. Eu acho que as meninas também pensaram assim, nossa, que idiota. Que tô viajando assim. Mas uma delas um dia me encontrou num evento que a gente foi palestrar também, não foi no Newborn Photocon, foi em outro. E ela falou assim, eu não sei se você vai lembrar de mim, mas eu tava lá com você e você falou que, cara, que massa te ver aqui. Eu só lembro uma das meninas. Foi a Luciana. A Luciana Brasil. Ela é a única que eu lembro, a outra eu não sei Natal, quem. Lá em Rio Grande do Norte. Minha amiguinha. Foi a primeira amiguinha, assim, da fotografia que eu encontrei no congresso. Enfim,
Eu deixei de contar essa história lá atrás, eu achei que fazia sentido contar ela agora, nem tá aqui no negócio, mas enfim. Depois disso, fui me tornando desejada, eu me destaquei aqui na minha região, tanto que quando eu falei lá atrás que a gente conseguiu fazer as matérias para TV, para sites, para blogs, para coisas assim, foi porque eu estava sendo super reconhecida na minha região. E aí veio a grande evidência, né, de que eu tinha me tornado a referência no Brasil, foi com esse convite. Por quê? Porque as pessoas estavam gostando do meu trabalho, não só os clientes aqui, mas foi começando a crescer. A gente atendia muitos clientes na região sul como um todo, aqui no sul do Brasil, não só Curitiba, né? E eu comecei nessa época a fazer saltar o quanto a gente vendia por ensaio. Eu vendia R$1.000 por ensaio quando eu comecei, e aí eu comecei a saltar. Hoje a gente vende uma média de R$4.500. Eu coloquei 4.000 aqui, mas é R$4.500 por ensaio newborn. É a média que a gente vende atualmente. E olha só, não é só a gente que consegue fazer isso. Eu vou mostrar aqui a Letícia, que também já participou de um evento como esse, assim como você. E olha o que ela já conseguiu fazer no quesito faturamento. E ela não mora, ela mora numa cidade menor, ela mora em Araguaína, em Tocantins. Ou seja, serve para qualquer pessoa que mora em qualquer lugar. Não só do Brasil, mas do mundo também. Eu olhava às vezes para as fotos dos meus concorrentes e me sentia para baixo, me sentia muito triste, pensando que eu nunca ia conseguir. Aonde que eu pensava que eu ia conseguir fazer uma pose, uma foto parecida com o que a Bel faz, sabe? Hoje o valor que eu cobro é 5 vezes maior do que eu cobrava antes. E as pessoas querem fazer ensaio comigo, sabe? Mas, apesar de tudo, do financeiro, de fotografar melhor, o que mais mudou foi aqui. Eu mudei de dentro para fora. Meu nome é Letícia, eu tenho 25 anos de idade, eu moro em Araguaína, Tocantins, Brasil. Sou mãe, tenho 2 filhos, casada, formada em Direito e fotógrafa. Que sensacional, né, gente? Olha que transformação e conseguir. E além de falar de faturamento, de você poder ver ali foto de antes e depois, tem toda uma questão que é trabalhada, que vai de dentro para fora. Por isso que a gente fala de transformação. Porque é de fato uma transformação na vida. Isso te traz mais confiança, te traz mais segurança, e através disso você consegue se tornar a sua fotografia desejada e dobrar o seu faturamento, né? Ela, no caso, conseguiu, eu nem sei como que a gente fala, quintuplicar? 5 vezes mais, mas fácil. 5 vezes mais. E foi aí, gente, depois de viajar por tantos lugares no mundo, dar tantos cursos, palestras, workshops, e ver essa transformação, que caiu a minha ficha mesmo, que eu percebi que eu podia fazer a diferença não só na vida das famílias que eu fotografava, mas também na vida dessas pessoas. Por quê? Porque a gente tem como mudar a vida, a gente conseguiu já mudar a vida de milhares de fotógrafos ao redor do mundo. Transformar mesmo, a fotografia ela é transformadora, do jeito que a gente está falando aqui. E como eu já falei, que já rodei o mundo para dar palestras e workshops, por que eu tô te contando tudo isso, né? Dessa questão de transformação e de tudo que a gente já pôde ver da vida com a fotografia. Porque a gente descobriu isso já há muito tempo, mas hoje isso fica muito mais claro, que isso só foi possível porque a gente fez as escolhas certas. Barriga roncou, você tá com fome? Não, eu comi demais. Porque a gente, né? Vou falar, às vezes eu falo eu fiz, mas é tipo Mario e Luigi, tá, gente? Pensa assim. Porque a gente fez as escolhas certas nos momentos que parecia impossível. Porque a gente acreditou. Porque a gente se dedicou àquilo. E não de uma forma insana, mas de uma forma adulta. Eu faço essa escolha e eu quero fazer isso e eu vou em busca disso.
sem ficar sofrendo com o que você tem que deixar de lado, desapegando que algumas coisas vão ter que ficar no caminho. É isso, é mudança, é reciclagem o tempo todo, né? E além disso, também porque eu me comprometi com essas escolhas, eu me comprometi com os meus sonhos, eu escolhi isso para mim. Isso virou um propósito na minha vida. E quando o seu sonho vira um propósito de vida, faz toda a diferença, porque toda vez, não significa que você não vai mais cair, mas significa que você tem um propósito para levantar toda vez que você cai. As coisas não vão ficar mais fáceis, né? Mas quando você pensa em desistir, eu penso, ai, não aguento mais, não dou conta, vem o seu propósito, vem aquela voz daquele propósito maior, você fala, não, eu preciso conseguir, eu quero conseguir, porque eu tenho um propósito, não é, eu quero ser um fotógrafo desejado, bem-sucedido, ou me destacar na minha região porque eu quero, enfim. Não, porque é verdadeiro isso, porque é um propósito. Se você não tem propósito, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, você vai desistir, você não vai ter força para continuar. Então, por isso, ter metas e objetivos e ter um propósito é tão importante. É isso que sustenta você, é isso que te dá força para levantar e continuar todos os dias e para enfrentar os obstáculos, porque eles vão aparecer. E o que a gente está trazendo aqui nessa semana e que a gente vai trazer nos próximos dias é para ajudar vocês a superarem os obstáculos com mais facilidade, para que você não fique ali no caminho empacado ali numa dificuldade, num obstáculo, é para você conseguir passar ele com maior facilidade, para agilizar o seu caminho. Essa é a ideia. E a gente presenciou centenas de fotógrafos sendo transformados através do meu método. Isso é muito real e isso ficou muito claro, né? E quanto mais eu recebia vídeos, depoimentos, mensagens e pessoas falando, mais claro ficava para mim de que eu nasci para isso. Eu vim nesse mundo para isso. E isso também me transforma. Então eu falo que é uma via de mão dupla. Essa transformação é como se fosse uma engrenagem. A gente gira essa engrenagem juntos. É o caso também da Lucy, que também já participou de um evento como esse, como você está participando, e eu quero deixar ela falar aqui com vocês, né, para que você entenda qual foi a transformação que ela teve. E aí depois a gente fala mais sobre isso. Eu não acreditava, Bel. Eu peguei essa quarentena, Bel, assisti todas as lives, assisti já teu curso pela terceira vez. Assim, isso aqui foi 8 meses, Bel, que eu consegui, assim, modificar o meu newborn. Todo mundo fica assim, nossa, como é que tu tá desse jeito? Até o pessoal da região que já me conhece, assim, os outros fotógrafos que fazem newborn. Falei assim, Lúcia, nossa, melhorou demais, como assim? E assim, Bel, tem 1 ano e 8 meses que eu trabalho com newborn. Esse foi o melhor ano da minha vida. Cara, não dá para acreditar. É exatamente isso que eu ia te falar. 1 ano e 8 meses de fotografia newborn, 8 meses que ela conseguiu tudo isso que ela conseguiu. 8 meses. Desde que ela virou aluna, participou, mas vocês viram que não é sorte, né? É dedicação pura. Nunca a gente falou que é fácil. Você que tá aqui aprendendo alguma coisa, você teve que largar alguma coisa para estar aqui. Você teve que fazer uma escolha para estar aqui. Você teve que renunciar a Netflix, você teve que renunciar talvez uma pizza com os amigos. Não tá podendo fazer isso, mas né, talvez em casa com a família, ou talvez o seu filho tá com alguém para você poder estudar agora. Não importa. Você deixou alguma coisa de lado para poder estar aqui hoje. Então isso não é sorte, isso é dedicação. Isso é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. E agora a gente vai entrar numa coisa muito importante, que é o seguinte: muitos fotógrafos nem imaginam que cometem erros diariamente e que não só quando iniciam, né, Dani? A gente falou que esse evento é para um bom tempo já. Para todo tipo, né? Seja para você que está iniciando do zero, para quem está iniciando agora que não está no zero, mas que está ali no comecinho, tá patinando, ou para quem tá meio empacado assim, evoluiu, daí tipo chegou num ponto, falou: empaquei, eu não sei o que eu faço, não sei para onde ir, eu não sei como é que eu consigo evoluir mais o meu trabalho, eu não sei onde eu tô errando. E essas pessoas, estão cometendo erros. Depois, quando eu começar a falar aqui desses erros, eu quero que vocês deixem aqui no chat, no comentário. Se você tá vendo aí no gravado também, comenta aqui embaixo. Que é o seguinte: trabalha, o resultado não vem. Inclusive, lembrando,
uns tempos atrás, eu falei com uma pessoa no 801 e que ela falou assim, eu vou no ensaio, eu tô levando 7 horas no ensaio, newborn, 7 horas. Eu tiro 500, 600 fotos e mal consigo ficar com 15 fotos. Ou seja, isso faz parte dos erros que a gente vai trazer aqui. Tem gente que não começou ainda, que tá montando estúdio primeiro. Já vamos chegar lá. Trabalha, o resultado parece que não vem. Essa pessoa que eu tava falando, a questão, tava frustrada, que ela falou, não aguento, eu chego em casa, eu quero estudar, mas eu não dou conta, eu tô exausta. Eu não consigo ver um vídeo na internet, porque eu não tenho força pra isso. E fica querendo desistir. Quem aqui já pensou em desistir, coloca aqui no chat, porque eu já pensei em desistir, não foi uma vez só. Eu acho até que eu já cheguei a desistir, mas né, aquela coisa do propósito, ele fala, em desistir várias vezes, assim, já teve várias vezes que a gente fez ensaios, falei, gente, isso não é pra mim, fotografia newborn é muito difícil, eu não aguento mais, é muito difícil, eu não quero, e sabe, parece que aquela coisa não flui, né, chega num ponto que a coisa tá travada, não flui, você gosta do que faz, você gosta disso, você quer viver o seu sonho, mas ele tá travado, ele não tá fluindo. E assim, gente, por quê? Porque às vezes não tem propósito também, né? Eu não consegui desistir. Eu, na verdade, desisti, mas desisti por algumas horas, assim, desisti, daqui a pouco alguma coisa me puxou de volta. Falou, vai pro eixo ali, você saiu do eixo. Sabe aquela coisa, você tá numa corda bamba, às vezes, a gente precisa aprender a equilibrar, é só isso. Se você aprender a equilibrar, você pode ficar andando na corda bamba, tá tudo certo. Só que tem que ter um equilíbrio. E olha, muitas vezes não é por falta de conhecimento ou por falta de buscar isso, porque olha aqui, a Letícia, que também já participou de um evento como esse, mas antes disso ela já fez vários cursos pagos. E olha quantos e olha o que já aconteceu com ela. Pode rodar. Eu sou a pessoa que tem 19 cursos de fotografia, especialidade em newborn, e mesmo assim eu não consegui adquirir o conhecimento que eu sabia que o treinamento newborn iria me proporcionar. Foi um divisor de águas na minha vida, com a valorização dos meus clientes, com a minha redução de tempo na sessão, que isso também é o conforto meu e do cliente, né? Me lembro como se fosse ontem, o meu marido, após a primeira sessão, depois do treinamento newborn, ele disse, com apenas 2 horas, ele disse, mas já acabou, o que deu errado? Porque antes eu demorava 6, 8 horas por uma sessão. Que loucura, né, gente? E olha, a Letícia, ela me contou essa história quando ela me mandou, antes dela me mandar um vídeo, ela me mandou o quão feliz ela estava e o quão estranho foi quando ela fez um ensaio, eu acho que foi em 2 horas. Porque o estúdio ficava num espaço da casa em que o marido, ele tinha que ficar trancado no quarto. Não dava para ele sair. Então ela meio que trancava ele no quarto. E ele ficava 8 horas, às vezes, 6, 7 horas. E nessa vez, quando ela levou 2 horas, ela foi lá, bateu na porta e falou, tá liberado, né? Tipo, abriu a gaiola pra soltar. E aí ele, o que deu errado? Foi tão rápido? Não deu nada errado. Ele falou assim, mas deu 2 horas só. Daí ela falou assim, pois é isso mesmo. E o mais incrível, gente, eu acho que eu vou aproveitar aqui esse momento e contar uma história que é incrível sobre a Letícia. A Letícia, ela mora nos Estados Unidos e ela trabalhava com faxina lá. Quando ela resolveu entrar no treinamento newborn, ela já acompanhava os vídeos, ela maratonava tudo, e ela inclusive participou de um evento como esse também. Ela ia trabalhar na faxina com fone de ouvido, ouvindo os vídeos, os nossos vídeos, maratonando no YouTube, porque naquela época ela não tinha grana para fazer nada. Então ela trabalhava do jeito que dava, quando ela não estava na faxina, ela ia fotografar, e quando ela quis entrar para o treinamento newborn, que eu não vou falar sobre ele agora, mas só para vocês entenderem, ela não tinha grana, mas ela tinha certeza que essa era a diferença que ela precisava na vida dela. E ela não conseguiu. Ela tentou com todo mundo, tentou com a mãe, tentou com a tia, tentou com todo mundo que ela podia. Assim, o marido dela estava desempregado também, e ela não tinha como largar a faxina, não tinha como. Mas ela sabia que precisava dar espaço, e não teve jeito. E aí ela não conseguiu, e aí nesses eventos que a gente estava fazendo, nos aquecimentos e lives que a gente fazia antes,
ela conheceu outra pessoa que morava lá também. Você daí, não sei o que, começaram a trocar ideia. E daí falou, eu vou entrar no treinamento e... eu não tenho dinheiro e tal. Cara, eu vou aí e te empresto. E aí ela me mandou uma mensagem, a Letícia, chorando. E falou assim, você não tá acreditando no que aconteceu. Me mandou um comprovante de pagamento e falou assim, eu entrei no treinamento newborn. E ela falou que ela conseguiu o dinheiro porque alguém ofereceu, ela não aceitou o dinheiro dessa pessoa que ela tinha acabado de conhecer ali na nossa comunidade, né? Que a gente fala que tem uma energia muito linda, né? Nessa galera aí. E ela falou, mas o fato de ter alguém que acreditou em mim a ponto de falar, eu te empresto dinheiro sem me conhecer, me fez eu quebrar minha cabeça e eu lembrei de uma tia que eu tenho no Brasil. Madrinha, eu acho, não vou lembrar. Ela falou assim, madrinha, eu te pago, mas assim, eu te pago do jeito que der. Eu não tenho como te dizer como que eu vou te pagar, mas eu juro, eu preciso disso. E ela falou, não, tá tudo bem, manda o boleto, eu vou te ajudar. Ela emprestou essa grana, fez. E em poucos meses depois, ela já pagou a tia. Ela pagou a tia, ela trocou o equipamento, que ela trabalhava com uma crop, ela aumentou o valor. A gente sabe, porque ela mandou um outro vídeo, não tem tanto tempo, ela cobrava $80 na época, agora ela cobra mais, vende foto extra, ela mais do que dobrou o faturamento dela, ela já comprou iluminação que ela sonhava em ter, tipo... Essa é uma história que também não tava no script pra contar, mas... É uma história de superação, da pessoa acreditar no sonho... Ir atrás dele, ir em busca, fazer as escolhas, além de fazer as escolhas no meio da pandemia. Além de fazer as escolhas certas, é abrir mão de algumas coisas para chegar onde quer. Exatamente. Né? Fazer alguns sacrifícios para isso. E é o propósito, se eu não me engano, ela não trabalha mais com faxina, agora ela só fotografa. Se dedica 100% Houve à um fotografia. tempo que ela ainda não tinha conseguido, ela estava meio a meio, né? Ainda precisava ficar um pé lá, um pé cá para equilibrar. Mas agora ela trabalha com fotografia. Isso é surreal, é surreal. Entende quando eu falo de propósito, de transformar a vida das pessoas? Isso é surreal mesmo. Então agora vamos para os erros mais comuns que as pessoas cometem. Agora eu quero que você fique atento, pegue papel e caneta. Se você comete esse erro, você coloca aqui nos comentários, no chat, se você estiver vendo aqui agora ao vivo. E se você não tá, você escreve aqui embaixo nos comentários, que é o seguinte. Primeiro erro, que é o mais comum, é terceirizar a culpa. O que é terceirizar a culpa? Cara, a culpa é do vento, mas não é sua. Nunca é do fotógrafo. É a avó que ficou em cima no ensaio newborn falando, coitadinho do meu neto, a mãe que tava ali, ou o equipamento que não ajuda, ou que a pessoa não tem uma câmera full frame, ou que ela não tem estúdio. Qualquer culpa que não seja porque choveu no dia, ou porque o carro não tá bom, não importa, vai arrumar alguma coisa para terceirizar. E, gente, não significa que a culpa seja tua 100% quando acontece algo que não funciona. Mas terceirizar a culpa não resolve. O que você tem que fazer é, o que houve de errado aqui, o que eu posso aprender com isso? Tá, não é hora de ensinar a corrigir o erro. Aqui eu só vou falar dos erros, tá? Mas... é uma forma de se pensar, terceirizar a culpa não vai ajudar. Segundo ponto, esse é clássico. Comprar props e acessórios que não sabe usar. Nunca fez uma foto newborn, nunca pegou num bebê, e aí comprou já 3 baldinhos, 5 roupinhas, 4 manta, Quem 10 nunca fez racks. isso quer tire a gamela posicionadora em mim agora. Quem nunca comprou um prop sem saber usar, não faz a menor ideia. A Bel era a rainha de fazer isso. Teve coisa que eu passei mais de 1 ano sem usar. E o que você imagina? Você não faz isso com dinheiro, né? Você não fica guardando dinheiro e fica lá 1 ano com o dinheiro guardado. Não, você vai lá e gasta em prop, mas um prop fica 1 ano guardado sem você usar. E aí, se você não tem conhecimento, você vai achar que precisa já comprar um monte de coisa. Sendo que roupinha é uma coisa que a gente usa muito pouco no ensaio newborn. Se você tá começando, você nem deve comprar porque vai ser mais trabalhoso. Chegar lá, né? Teremos a parte... Tô dando spoiler. Não é o momento de correção ainda, é o momento só de acusar agora. Agora nós somos o júri. Brincadeiras à parte, não domina a técnica, não tem uma rota, não tem nenhum destino traçado. Por que é importante a gente ter objetivo, ter uma rota, ter um destino? Ter um planejamento. Porque eu preciso saber onde eu quero ir. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vai me servir. Eu não fiz nenhuma escolha, eu tô tipo, a Deus dará, assim, ó.
tô lá ao vento, ao léu. Então, gente, precisa de um mentor. Metodologia, sabe? Alguém Isso que é te dê um necessário. norte, alguém que te mostre a luz no fim do túnel, por onde você deve trilhar, por onde você deve seguir. Senão você, vou lá começar na fotografia newborn, mas tá, para onde que eu vou, o que que eu faço, como é que... Você precisa de um norte, e você ter um mentor, ter uma pessoa que você segue, vai te ajudar a evitar muitos problemas, a evitar muitos obstáculos e agilizar o seu caminho, facilitar a sua rota. Cadê a galera Sua da família evolução. aí? Coloca aqui hashtag sou da família Bel Ferreira, que eu quero representatividade aqui, porque eu sei que vocês estão seguindo, né, um destino aqui traçado. Tem um pouco de delay aqui, daqui a pouco eu vou saber quem tá aqui mesmo. Mas se você tá vendo no gravado, coloca aqui também hashtag sou da família para eu saber depois, tá? Outra coisa, a gente tá no primeiro, segundo, terceiro, quarto agora. O quarto erro comum aqui, ó, acreditar que ter um equipamento melhor vai mudar a sua técnica. Quem aqui já acreditou, já trocou de equipamento achando que o problema era o equipamento e depois viu que não fez a menor diferença porque o problema estava na técnica e não no equipamento? E quem pensou em trocar e não trocou? A gente teve um caso aqui de uma aluna que ela estava ali, na dúvida. Compra o equipamento, compra o conhecimento. Compra o equipamento, vou pro treinamento newborn. Compra o equipamento, vou pro treinamento. Foi pro treinamento. Descobriu que não precisava trocar de equipamento. Depois ela trocou porque ela quis. Não foi uma necessidade, foi uma escolha. E só para contextualizar, dá uma olhadinha aqui. Eu vou te mostrar uma imagem agora aqui, ó. Vou colocar aqui na sua tela. Essa imagem foi tirada com uma câmera full frame e uma lente 50mm. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui, eu vou colocar na sua tela. Foi tirada com uma câmera crop e uma lente 24mm. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que quando eu usei uma câmera cropada, eu tinha domínio e eu sabia a técnica. Então ela ficou muito melhor do que a câmera full frame. Aqui eu poderia ter tirado a foto de um celular e ninguém notaria. Por quê? Porque eu não dominava. Então, gente, a câmera em si, trocar o equipamento não melhora a sua técnica. A sua técnica só melhora com a técnica mesmo, tá? A gente precisa olhar para isso. Então, esse é um erro também. Não saber gerenciar a própria expectativa e a expectativa do cliente. Como é que a gente faz isso? Quando eu comparo o meu bastidor com o palco da pessoa que eu sigo, da pessoa que eu admiro, da pessoa que é referência para mim. Por quê? Porque no momento em que eu vejo o resultado da foto dela, eu não necessariamente estou avaliando como ela fez, eu só estou avaliando o resultado. Que incrível! Eu gostaria de fazer assim. Aí eu vou lá e tento fazer, não consigo fazer. Por quê? Porque eu não faço a menor ideia de como estava aquele baldinho, de como ela usou, de como estava o bebê naquela hora, em que momento ela fez ele dormir, será que ele mamou antes, será que ele mamou agora? Ele estava com cólica, ele estava enrolado no wrap, porque eu não tô vendo ali. O bracinho tá assim, mas eu não vi se ele tá enrolado no wrap. Será que ele dormiu no balde? Será que ele dormiu no peito também? Eu não sei nada, eu só tô comparando o palco dela com o meu bastidor. E aí eu vou me frustrar. Eu vou frustrar o meu cliente muitas vezes. Um tempo atrás eu também recebi uma mensagem de uma pessoa assim aleatória no Instagram falando que foi fazer a primeira sessão, o primeiro ensaio de newborn dela. Acho que eu te contei isso. Primeiro ensaio de newborn da vida dela, ela falou assim, eu não sei se tenho força para repetir isso, porque eu fiquei, acho que foi 6 horas, que ela falou que ficou 6, 7 horas, não conseguiu fazer uma foto. Falou que o bebê não parava de chorar. Ela ficou frustrada, a mãe ficou frustrada, porque também estava esperando aquilo. Ou seja, ela não conseguiu fazer nada, todo mundo saiu triste da situação e ela falou, não sei se eu tenho coragem de tentar de novo. Será que fotografia newborn é pra mim? Já aconteceu várias vezes a gente sair de ensaios frustradas. A Bel já chegou em casa e começou a chorar depois de um ensaio. Isso lá, bem no começo, lá em 2012. Por quê? Porque ela não soube se comunicar com os pais, ela não soube passar segurança, ela não soube mostrar o conhecimento que tinha. E aí o que aconteceu foi, tá se sentindo insegura, tá se sentindo
com medo da situação, não tem domínio da técnica, não tem domínio do conhecimento, as pessoas sentem isso. Aí a avó fica em cima, aí a mãe fica em cima, o pai fica em cima, aí todo mundo fica em cima de você, começa a gerar aquela tensão, o bebê também sente, o bebê começa a chorar, e aí fica aquela situação que você fala, ai gente, não aguento mais isso, e você pensa em desistir. Já passou por isso? A gente já passou. Escreve aí. E aí, às vezes, a gente acabava remarcando ensaio. E existem duas formas de você remarcar ensaio. Tirando a questão de reagendamento, do tipo, não vou poder ir amanhã no horário marcado, vamos ver outro dia. Tirando essa questão, existem duas formas. Uma, pelo cansaço, né? Porque normalmente quando a gente remarca um ensaio, quando ele não está dando certo, é por quê? Porque você já está ali há horas. 4 às vezes horas. 4 horas, 4 às vezes horas. 4 horas, por exemplo, e não conseguiu fazer muita coisa e você não tá aguentando mais, por isso remarca. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. E outra que é por escolha. Como que é por escolha? Eu olhei a situação, estou no momento, até tô conseguindo fazer foto, mas por escolha eu prefiro remarcar, porque eu preciso saber, tem alguma coisa que tá aqui na minha comunicação que ela não tá, eu não tô conseguindo tirar isso dos pais, e aí eu vou esperar a ida no pediatra para voltar aqui, para entender se isso aqui tá tendo alguma parada aqui. Mas aí você ficou 40 minutos, 1 hora, isso foi uma escolha. No primeiro caso, quando não é escolha, quando você não sabe o que fazer e já insistiu tudo que você pôde, às vezes ficou 6 horas, 7 horas, que foi o caso dessa pessoa que me mandou a mensagem, mesmo assim não conseguiu uma foto. Aí não é escolha, aí é falta de domínio mesmo, de falta de conhecimento. E muitas vezes as pessoas estão a um passo. Insegurança, né? A insegurança, e às vezes não percebe que ela está a um passo de conseguir dominar o conhecimento, de conseguir... Isso me lembrou uma música, mas são 2 passos. De dominar o conhecimento, de conseguir passar a informação para os pais, de conhecer o modelo, enfim, quando você tem esse domínio da técnica, da fotografia newborn, essas coisas deixam de acontecer, você deixa de ficar lá 4, 5, 6, 7 horas no ensaio, as coisas começam a fluir. A avó não vai mais ficar em cima de você, a mãe não vai mais ficar em cima de você, ninguém vai ficar falando, ai, você sabe pegar no bebê? Você parece tão novinha. Esse tipo de coisa deixa de acontecer, você deixa de sair frustrado do ensaio, porque pode você até ser, domina a técnica. Pode até ser que ainda aconteça alguma eventualidade assim, porém você vai saber como agir nesse momento. E não se preocupem, eu também já passei por isso, eu sei exatamente o que você está sentindo ou já sentiu. Exatamente, já senti isso na pele, assim, na veia, assim, ó, correndo assim, ó. Sei como é, mas não se preocupe, eu vou te mostrar o caminho para você corrigir todos esses erros. Por isso, esse workshop vai te ajudar. É para ajudar você a não passar por isso. A chegar cada vez mais perto de dominar a fotografia newborn. Então, olha só, só relembrando, o que eu te contei nessa aula? O que eu te mostrei nessa aula aqui? Eu contei a minha história, eu contei todos os desafios, processos árduos, às vezes, que a gente passou, as escolhas que a gente fez para poder chegar até aqui e que é possível, sim, começar do zero, sem dinheiro, sem equipamento. A gente começou assim, sem dinheiro, falido, né? A gente começou falido, só para ter noção. Falei o quanto a fotografia newborn pode ser lucrativa também, né? Que a gente pode. Por que eu falo que pode ser? Eu não posso confirmar que é. Porque depende de você também. Você tem que querer muito isso. Mas sim, ela pode ser lucrativa. Mostrei aqui alguns casos que não é só o meu. E nós temos muitos alunos que têm resultados. Mostrei os erros mais comuns que os fotógrafos cometem, que isso pode comprometer o sucesso, o seu sucesso, né, como profissional. Então, baseado em tudo isso, o que eu quero que você compreenda agora? Que na próxima aula, que vai acontecer amanhã às 19 horas, horário de Brasília, a gente vai falar aqui sobre como corrigir todos esses erros que eu expliquei aqui, os passos essenciais para dominar a fotografia newborn, prática, eu não sei se vai ser na próxima aula ou se vai ser na outra, mas vai ter prática de iluminação e exercício, vai ter exercício lá no caderno de atividade de vocês. Não pulem as etapas dos exercícios, esperem para ver as aulas e ir acompanhando os exercícios, tá? E ao dominar esses passos, você vai estar mais preparado, vai ser mais assertivo e eficaz, vai diminuir seu tempo de ensaio também.
consequência, né? Consequência desses atos, e vai se tornar um fotógrafo mais seguro e mais confiante na hora de realizar o ensaio. E agora eu quero saber o seguinte, eu sei que você já deixou aqui no chat, e se você está vendo no gravado já deve ter comentado aqui embaixo quais foram os maiores erros que você se identificou e como é que foi tudo isso, mas eu quero que você me diga o que você achou dessa aula. Só que eu quero que você vá lá agora, no post que eu acabei de fazer no Instagram, tá fresquinho agora lá no post do Instagram. Qual foi o maior aprendizado? O que você achou dessa aula de hoje? Como é que foi pra você? O que você viu que você não enxergava antes? Você falou, cara, eu faço exatamente isso, mas agora isso vai mudar na minha vida, então eu vou te pedir a gentileza de ir lá e comentar e compartilhar com a gente. Pode escrever aqui no chat, daí vai lá, escreve lá também, escreve aqui embaixo nos comentários. Mas se você tá vendo no gravado, talvez já tenha passado essa postagem. Mas se você que tá aqui ao vivo, corre lá e comenta, porque pra gente é muito gostoso, a gente aprende junto com vocês também, é uma troca esse aprendizado, né? Então corre lá para compartilhar com a gente como é que foi essa aula para você, como é que foi essa interação. Eu tô sentindo daqui a energia de vocês ainda, calorosa, talvez seja um pouco do ar-condicionado, né, porque tá frio, mas pode não ser, pode ser só a energia calorosa de vocês aqui. E quero agradecer imensamente pelo seu comprometimento, por você estar aqui, por você ter dedicado o seu tempo para assistir, independente se você não estiver vendo ao vivo, está assistindo no gravado depois, você está dedicando parte do seu tempo para a sua evolução e isso é impagável, tá? Isso não tem preço mesmo. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, é o seu tempo. E eu espero você, eu e você, né, também. Esperamos você aqui amanhã às 19 horas, horário de Brasília, para a gente ver muito mais do que a gente já viu até agora, tá bom? Espero você, um beijo grande e até amanhã. Até amanhã.